Eu sou Eduardo Gutierrez, advogado e sócio-diretor da Soares e Melia Gutierrez, mais uma vez aqui no programa Resumo Empresarial. E hoje nós vamos apresentar aqui um estudo de caso que aconteceu. Eu e meu sócio acabamos de chegar agora no interior, que nós fomos entregar um levantamento de crédito tributário de um serviço chamado recuperação de impostos. Nós fomos em uma indústria, segmento industrial, e realizamos um levantamento em estudo e fomos apresentar esse estudo para os contadores, advogados, diretores e todos os formadores de opinião dessa empresa. Na realidade, nós fomos exatamente apresentar o crédito que nós encontramos, identificamos. Esse crédito é a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse crédito tributário, ele faz tempo que a Soares de Melia Gutierrez vem desenvolvendo esse trabalho, trazendo esse benefício, essa economia para seus clientes. Mas foi exatamente há mais ou menos uns 3 meses atrás que o Supremo Tribunal Federal deu um respaldo a esse crédito tributário, a essa tese. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele julgou favorável ao contribuinte que o contribuinte ele deve excluir da sua base de cálculo o ICMS do PIS e do COFINS. Uma tese muito simples de entender, muito simples mesmo. E os contribuintes ficaram anos e anos acompanhando e querendo o desfecho desse direito que foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. O PIS e o COFINS são contribuições que tem como fato gerador o faturamento. Então, toda vez que a empresa tem um faturamento, ela tem que recolher PIS ou COFINS. Ou se a empresa tiver no lucro presumido é um tipo de alíquota, se ela tiver no lucro real é outra alíquota, mas enfim, toda vez que eu tenho um faturamento, eu devo recolher PIS e COFINS. E o contribuinte de ICMS, que é aquele industrial ou aquele do comércio, que exatamente circula mercadoria, vende a mercadoria e circula a mercadoria, ele acaba pagando o ICMS para o Estado. Ele circula a mercadoria, que é o fato gerador, e ele tem que pagar o ICMS para o Estado. Nós temos alguns estados com alíquotas diferentes, mas aqui em São Paulo é 18% a alíquota, nessa empresa é 18% a alíquota. E o que ocorre? Ocorre que a empresa, veja bem, ela recebe o dinheiro, ela tem um faturamento, só que quando ela circulou a mercadoria, ela desembolsou 18% para o Estado. E aí ela tem que recolher o PIS e o COFINS que incidem nesse faturamento. E era assim, foi assim. Até que o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse ICMS que foi pago pela empresa é um faturamento do Estado, é um faturamento do governo. Ele pagou 18% para o governo. E esse percentual de 18% tem que ser abatido do faturamento, porque não é faturamento da empresa. Então veja bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir dos últimos 5 anos da base de cálculo do PIS, da base de cálculo do COFINS, esse ICMS pago. E foi esse estudo, esse diagnóstico que nós fomos até o interior apresentar para essa empresa. Nós temos 2 formas aqui na Soares e Melia Gutierrez para recuperar esse valor. Primeiro, eu posso entrar com um processo administrativo e abater mês a mês, e eu crio aí uma discussão jurídica com a Receita, fica suspensa a exigibilidade por ordem de uma determinação legal, e esse processo administrativo ele pode se convalidar numa ação judicial. Em tese, a empresa ela discute, ela recupera esses valores, ela discute com o dinheiro no bolso, porque ela vai compensando mês a mês. Então eu tenho que pagar um PIS e COFINS no próximo mês, eu faço esse levantamento e abato
pago meu imposto com esse crédito que o Supremo Tribunal julgou inconstitucional. Essa é uma maneira de recuperar. A outra maneira é por meio de uma ação judicial. Nós ingressamos com uma ação judicial e aguardamos uma liminar, aguardamos uma sentença pelo qual o juiz vai dar o direito do contribuinte de compensar esses valores. E mais, nós vamos pedir nessa ação que daqui para frente esse cálculo, esse PIS, essa incidência de PIS, essa incidência de COFINS, já esteja excluído o valor do ICMS. Então eu vou ter duas economias. Eu vou ter uma economia dos próximos meses, onde eu não vou ter o valor do ICMS dentro do PIS e do COFINS, e vou poder pegar o que eu recolhi indevidamente dos últimos 5 anos e abater com o meu PIS e COFINS. Poderei também abater com o meu imposto de renda e poderei abater com a minha contribuição social, porque são impostos federais. E essa compensação ela poderá ser pedida no objeto da ação de impostos ou de tributos da mesma espécie. Então veja bem, nesse caso específico aqui, esse cliente, pelo volume, o montante de crédito que nós encontramos, e mais a economia mensal, porque ele vai ter uma economia mensal dentro do seu PIS e COFINS, porque ele vai deixar de calcular o ICMS lá dentro e vai passar a pagar com crédito, ele vai ficar em torno aí mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio compensando o seu PIS e COFINS, ou seja, economizando PIS e COFINS. E com certeza, por meio de um planejamento econômico dentro do seu departamento financeiro, dentro do seu departamento contábil, ele poderá aplicar esse dinheiro na própria empresa e ter uma economia fantástica, maravilhosa, conseguindo alavancar o seu negócio. Então veja, o direito tributário ele é assim mesmo. O direito tributário ele é um complemento. Quando nós entramos dentro de uma empresa, nós complementamos a empresa. Nós complementamos a área contábil, nós complementamos a área financeira, nós complementamos a empresa como um todo para gerar um benefício, para gerar uma economia. E nós aqui da Soares de Mello Gutierrez, nós temos essa expertise. Porque antes mesmo da decisão do Supremo, nós já tínhamos ingressado com algumas ações judiciais para os nossos clientes e os nossos clientes conseguiram obter essa liminar, conseguiram obter essa sentença para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Se vocês entrarem no nosso site, que é o www.soluçõesempresariais.etc.br, que eu tenho ele aqui aberto, tá? É esse site aqui, é um site dinâmico, um site pelo qual eu tenho artigos que são escritos aqui pelos meus sócios, pelos nossos advogados associados. Mas eu quero mostrar para vocês, aqui embaixo eu tenho várias decisões aqui do nosso escritório, mas eu quero demonstrar essa aqui, ó, decisão reconhece o direito de excluir o ICMS de base de cálculo do PIS e COFINS para as dívidas tributárias. Aqui no caso é uma dívida de um cliente, tá? Essa decisão aqui é uma decisão da Soares de Mello Gutierrez, que nós conseguimos no Tribunal Federal, Regional Federal, que deu uma sentença favorável ao nosso contribuinte. Hoje nós entregamos um estudo. Esse estudo que nós entregamos é um levantamento que nós realizamos, ainda não ingressamos com ação. Como é que funciona o nosso trabalho nesse caso? Nós primeiro realizamos um estudo. Esse estudo, ele é a custo zero. Basta uma empresa que seja contribuinte do ICMS, que recolha PIS e COFINS, que não esteja no seu regime de tributação denominado como simples, que esteja no lucro real ou no lucro presumido, basta enviar os seus documentos que nós podemos fazer esse levantamento ou entrar em contato com o nosso escritório por meio do nosso telefone, por meio do nosso e-mail, por meio do nosso site, que nós podemos realizar esses estudos para verificar, primeiro,
se existe dentro dessa empresa esse crédito que foi julgado favorável ao contribuinte. Segundo, qual seria esse valor? Se esse valor compensa entrar com uma ação. E uma análise para verificar se é melhor entrar com um processo administrativo ou entrar com uma ação judicial. Lembrando que essa análise sempre respeitando a empresa, sempre respeitando a decisão da empresa. Esse foi o nosso resumo empresarial. Até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou no número do WhatsApp, eu estou no telefone da Soares de Melo e Gutierrez. Meu nome é Eduardo Gutierrez, sou advogado, especialista em economia de tributos. Muito obrigado.